Ainda falando sobre economia, sobre mercado financeiro, como é que será que o mercado está reagindo à divulgação da nova rodada da pesquisa Genial Quest para a presidência da República? A gente trouxe para você os números mais cedo aqui e agora a gente acompanha como está o dia no mercado financeiro. Está com a gente ao vivo aqui o Leonardo Santana, especialista em investimentos, sócio da casa de análise Top Game. Obrigado, Leonardo, pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Como é que estão as reações por aí, hein? Como é que o mercado digeriu esses resultados? Bom, na hora da pesquisa ali, o mercado já estava aguardando ansiosamente mais uma pesquisa, a primeira aí do ano de 2026, né? E o mercado até que ele repercutiu de uma maneira sutil, tá? A gente imaginava que teríamos muito mais volatilidade, muito mais impacto, mas acabou não mudando muita expectativa do mercado, né? Ele ainda consolida Lula na frente em todos os cenários, tá? Ele tem algumas pequenas mudanças, né? Ele muda um pouquinho ali a consolidação realmente, né, da candidatura de Flávio Bolsonaro, porque ainda era uma incógnita, afasta um pouquinho ali o indício do Tarcísio se candidatar no lugar, mas ainda assim tem um outro lado que coloca o Tarcísio um pouco na frente em um cenário específico, caso o Flávio Bolsonaro saia, não se candidate mesmo, coloca Tarcísio um pouco mais à frente. E aí esse movimento ele trouxe uma continuação, porque a gente já estava trabalhando positivo no dia por outros aspectos, principalmente aspectos macroeconômicos, mas ele acabou animando mais ainda o mercado. Hoje a gente tem o nosso Ibovespa subindo mais de 1%, lembrando que a gente está perto novamente ainda das máximas históricas. Então hoje a gente tem mais um dia de festa que vem se perdurando aí desde o ano passado no mercado, batendo máximas atrás de máximas históricas. Então a gente está animado e a pesquisa trouxe mais um ânimo aí, querendo ou não, para o mercado. Pois é, Leonardo, e o que é que seria o fator de incômodo para o mercado? Ou seja, o que faria o mercado reagir mal? Qual é a grande preocupação no momento? Falando de eleições, quais são os cenários com os quais o mercado não quer conviver e aquilo que seria o desejável? Fala para gente. Olha, eu vou ser bem sincero, Vitor, o mercado ele já está trabalhando com o que ele não deseja, que primeiro era a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque o mercado contava muito com o Tarcísio como candidato da direita, e ele já trabalha com o fato do Lula estar na frente nas pesquisas. Então o mercado já trabalha com o fato ruim, que é o que o mercado infelizmente não quer, a continuação desse governo, tá? E, entre outros aspectos. Só que é o seguinte, o que que o mercado acabou gostando um pouco dessa pesquisa, que novamente não trouxe tanto impacto, mas na hora da movimentação, na hora da divulgação, a gente viu que o nosso Ibovespa se animou um pouco mais, a nossa bolsa se animou um pouco mais. Tirando a consolidação de Flávio Bolsonaro, é colocar Tarcísio um pouco à frente de Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque se continuassem as pesquisas, caso Tarcísio passe à frente, pode ser que a gente tenha um recuo de Flávio Bolsonaro e colocando novamente Tarcísio como candidato da direita. Isso é uma possibilidade que existe. Então foi isso, o mercado novamente, ele trabalha com uma hipótese que ele já não quer hoje, ele se animou um pouquinho com uma possibilidade de Tarcísio passar à frente e se consolidar como candidato da direita. Aí sim teremos um embate real de praticamente centrão, né, o centro, com a esquerda. Agora, Leonardo, esse é um ano eleitoral e há uma tendência, né, de presidentes da República, o caso do presidente Lula, mas também se aplica para outros, de aumentarem gastos, né, de apostarem em políticas eleitoreiras, populismo, para tentar justamente ganhar a eleição. O mercado tem essa preocupação também, que haja mais gastos públicos, aliás, já é essa a característica do governo, né? A política econômica é Sim. expansionista, né? O governo tem apostado muito em gastos públicos, é a reclamação de vocês economistas, dos analistas, do que seria uma falta de preocupação com a questão fiscal. Agora, com a campanha chegando, isso está ainda mais latente, Leonardo? Isso já é uma preocupação atual, tá? E não só desse ano de 2026, ele foi do ano de 2025, aonde ali meados de 2025 a gente já veio com várias medidas populistas que já atrapalharam um pouco mais. Hoje o mercado ainda lhe dá um voto de confiança para o ministro Haddad em relação aos déficits públicos do déficit zero, que por enquanto não está sendo cumprido. E aí isso se intensifica ainda mais para 2026, uma vez que a popularidade do governo está baixa, que o governo ainda está dominando as pesquisas eleitorais, mas precisa ter uma ampla vantagem para ganhar em primeiro turno. Então pode ser sim que ainda tenha mais medidas populistas. E isso o mercado vai ficar de olho, o mercado não gosta disso. Isso, infelizmente, acaba sendo aplicado diretamente na gente cidadão, tá? Porque acaba impactando muito a curva de juros, ou seja, a gente
tem um juros muito alto no Brasil hoje, na verdade, a segunda maior taxa de juros real do mundo, em 15%, enquanto o governo não controlar suas contas públicas, o mercado não consegue abaixar basicamente a perspectiva de juros. Então a gente sempre vai ficar com esses juros altos. Então o governo incentivar o populismo acaba impactando justamente para o cidadão na curva de juros. Então acaba tendo justamente esse efeito em cadeia que é o que o mercado não quer. Bem, Leonardo, obrigado pela presença com a gente aqui, pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado. Até mais. Vamos para o intervalo agora.